Olá, sabe quando a gente espera muito por alguma coisa e parece que ela nunca vai chegar? O que acontece quando essa espera se torna longa demais? Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de Abrão e Sarai, justamente naquele momento em que a impaciência falou mais alto que a promessa. Vamos lá? Olha só o caminho que a gente vai percorrer. Primeiro, vamos entender a promessa e a realidade que eles viviam. Depois, vamos ver a tentativa de dar uma ajudinha para Deus, sabe? E, claro, as consequências desastrosas que vieram disso. Em seguida, a gente vai ver como Deus entra em cena no meio do caos e, por fim, qual é a grande lição que fica de tudo isso. É aqui que tudo começa, nesse grande conflito. De um lado, uma promessa fantástica feita por Deus. Do outro, o tempo. Ah, o tempo, que parece que não passa e vai testando a nossa fé até o limite. E esse aqui é o momento da virada. Essa proposta de Sarai não surge do nada. Ela é o resultado de anos de espera, de uma dor muito profunda e, principalmente, de uma interpretação totalmente humana dos planos de Deus. Quando ela diz, "O Senhor me tem impedido", isso revela uma fé que já está balançando. Ela já não enxerga mais o silêncio de Deus como preparação, mas como uma proibição. Aqui a gente vê o tamanho do abismo. De um lado, a promessa de Deus era super clara, um filho natural, do próprio Abrão. Do outro, a realidade nua e crua. Pensa só, 10 anos se passaram na Terra Prometida e nada. Abrão já tinha 85 anos, Sarai idosa e estéril. Eles olhavam para a situação e só viam um beco sem saída. É exatamente nesse espaço entre a promessa e a realidade que a impaciência encontra o lugar perfeito para crescer. Vamos avançar para ver como essa impaciência toda virou ação. É aqui que a gente vê o que acontece quando a ansiedade toma conta e as pessoas tentam forçar a mão de Deus. Sabe, dá um jeitinho de acelerar as coisas. Vamos entender a lógica por trás desse plano. Primeiro, a análise de Sarai é puramente humana. Ela olha para a esterilidade dela, para a idade avançada dos dois e conclui: Deus me impediu. Segundo, a solução, também humana. Ela sugere usar a serva Agar como uma espécie de barriga de aluguel, um costume bem conhecido na época. E o ponto mais crítico é esse aqui. Abrão, o grande pai da fé, cede. Pressionado pela esposa e pelo tempo, ele embarca no plano sem nem parar para perguntar: Deus, é isso mesmo? Ele simplesmente ouviu a voz de Sarai. E essa frase, ela resume tudo. A fé, aquela mesma fé que fez eles largarem tudo em Ur dos Caldeus, agora foi engolida pela ansiedade da espera. Eles acharam que podiam, ou melhor, que deviam ajudar Deus a cumprir o que ele mesmo tinha prometido. Um erro que ia custar muito caro. E, como era de se esperar, a conta chegou. E chegou rápido. O que parecia ser uma solução inteligente e prática se transformou numa fonte de muita dor e conflito, desestruturando a família inteira. A primeira consequência foi imediata. Assim que Agar engravidou, a dinâmica dentro de casa virou de cabeça para baixo. A serva, que agora carregava o herdeiro, começou a desprezar a sua senhora Sarai. Pronto, a soberba e a competição se instalaram onde antes existia ordem. O plano humano gerou um fruto de pura arrogância. Sarai, se sentindo menosprezada, foi tirar satisfação com Abrão, culpando ele pela situação. O conflito só aumentou. Abrão, por sua vez, meio que lava as mãos e devolve a autoridade para Sarai, que passa a maltratar Agar com muita dureza. A casa, que deveria ser o berço da promessa, virou um palco de mágoa e humilhação. A situação ficou insustentável. Agar, grávida e sendo maltratada, não viu outra saída a não ser fugir. Ela corre para o deserto, um lugar perigoso e solitário. Uma única decisão, tomada na pressa, resultou na família se partindo e na parte mais vulnerável de todas, tendo que fugir. Mas é exatamente aqui, no ponto mais baixo da história, no meio de toda a bagunça que eles mesmos criaram, que a gente vê a soberania e a graça de Deus se manifestarem de um jeito surpreendente. E isso aqui é muito poderoso. Pensa bem, Deus não vai primeiro falar com Abrão ou Sarai para consertar o plano deles. Ele vai ao encontro da pessoa mais desamparada, uma serva egípcia grávida e fugitiva. Isso diz muito sobre quem Deus é, né? Os olhos dele estão sobre os aflitos, e o seu cuidado vai muito além dos personagens principais das suas promessas. E essa intervenção de Deus vem com um selo, com um nome. O próprio Deus nomeia a criança, Ismael, que significa Deus ouviu. Que contraste, não é? Enquanto os humanos agiram baseados no que eles viam, Deus agiu baseado no que ele ouviu, a aflição de Agar. Esse nome é uma promessa de que nenhuma dor, nenhuma lágrima passa despercebida por ele.
E a resposta de Deus é completa. Ele não apenas consola, ele age. Ele vê a dor de Agar. Ele promete que de Ismael também virá uma grande nação, mostrando que os planos dele são muito maiores. E ainda por cima, ele dá uma instrução clara para Agar: volte e se submeta. Ou seja, Deus não ignora o erro, mas ele age com justiça e misericórdia para colocar a história de volta no caminho certo, segundo o propósito dele. Então, depois de toda essa jornada de erro, dor e da intervenção de Deus, qual é a lição que fica pra gente? Vamos amarrar tudo isso agora. Aqui está o coração de tudo. A história de Abraão, Sarai e Agar é um lembrete poderoso de que os planos de Deus não dependem da nossa criatividade ou dos nossos atalhos. Ele é o Senhor do tempo e cumpre o que promete, do jeito dele e na hora dele. E o ponto principal, a verdade prática que a gente pode tirar disso é a seguinte: impaciência e fé não andam juntas, elas vão em direções opostas. Enquanto a impaciência tenta controlar o futuro com base na ansiedade, a fé descansa. Descansa na fidelidade de um Deus que está no controle do tempo. No fim das contas, confiar é essencialmente aprender a esperar. E a gente termina com essa reflexão. Diante das nossas próprias esperas, das promessas que parecem demorar e das circunstâncias que nos pressionam todo dia, como é que a gente pode cultivar um coração paciente? Como a gente pode fortalecer a nossa fé para que ela seja sempre maior que a nossa pressa? É uma pergunta que vem lá do deserto de Agar, mas que continua super atual para todos nós.